Senhoras deputadas, senhores deputados, vamos dar início a esta audiência com Nuno Soares de Oliveira, que é o Presidente da FEVIP, Federação de Editores e Videogramas, é assim, não é? E Vítor Castro Rosa, que é o responsável pelo Grupo de Estudos e Relações Externas da GEDIP. A pedido dos mesmos, já tivemos aqui a conversar, haverá uma exposição inicial e, portanto, farão os dois em conjunto. Pronto, faz essa gestão, articula. Então, se fizer o favor, é só ligar o microfone nesse botãozinho para o podermos ouvir convenientemente. É um bocado intimidatório. Okay. Muito obrigado. Muito boa tarde. Obrigado. Eu queria agradecer naturalmente à Comissão, na pessoa do seu Presidente e dos seus grupos parlamentares, o facto de receberem a FEVIP e a GEDIP no âmbito da discussão desta proposta de lei relativa à implementação do DSA, Digital Services Act, Regulamento dos Serviços Digitais. A FEVIP, apenas para enquadrar, é uma associação setorial que reúne produtores e distribuidores audiovisuais, incluindo também alguns canais de televisão, e a GEDIP, naturalmente, é a entidade de gestão coletiva responsável pelos direitos relativos à comunicação pública. No que diz respeito à proposta de implementação do DSA, gostaria só de fazer aqui um enquadramento, que é o seguinte. O DSA é uma ferramenta enfim, de espectro europeu, portanto, com aplicação direta no nosso país, naturalmente. É importante, vem atualizar e reflete uma preocupação da Comissão relativamente à insegurança no ambiente digital, com um espectro bastante alargado, que vai desde as fake news, o hate speech, os conteúdos ilegais. Continua. É só porque ali um senhor deputado que está a queixar-se que estão... Que não se ouve. Peço desculpa. Muito bem. Fake news, hate speech, conteúdos ilegais e, naturalmente, também se inclui aqui a pirataria em ambiente digital, porque não deixa de ser uma ilegalidade. Mas é importante que nós tenhamos presente que Portugal sempre foi bastante elogiado, digamos assim, reconhecido lá fora, nomeadamente ao nível da União Europeia, pelos avanços que foi tendo ao nível da proteção de conteúdos e dos direitos de autor, nomeadamente em ambiente digital. E para isso posso desde já salientar alguns aspectos deste acervo, destas iniciativas, desde logo em 2015 com um memorando de entendimento que foi celebrado com a IGAC e algumas associações, entidades de gestão coletiva e associações setoriais como a Apritel ou a APEL e a própria Associação de Anunciantes, no sentido de dar alguma segurança ao ambiente digital. Houve uma adenda técnica em 2018, ou a Carta Portuguesa dos Direitos Digitais, a Lei 82 de 2021, que no fundo introduz aqui pela primeira vez a possibilidade de bloqueios por IP, algo que não acontecia e que ainda hoje na Europa, só em Itália, é que nós temos uma legislação similar e, portanto, com isto queria dizer que, apesar do DSA ter vindo a atualizar o regulamento ao nível da União Europeia, Portugal, enquanto Estado-membro, tem um enquadramento jurídico no que diz respeito à proteção dos direitos de autor bastante evoluído. E com isto queria significar o seguinte, é que a evolução que nós estamos a caminhar em termos de DSA, e aqui em particular o facto da ANACOM passar a assumir responsabilidades, é importante salientar que não deve essa evolução significar uma deterioração do acervo das iniciativas que já estão em vigor, e em particular a Lei 82 de 2021. Nós, na anterior legislatura, tivemos a oportunidade também de significar esta preocupação. É uma preocupação que foi um bocadinho desbatida com esta nova redação, mas ainda assim aquilo que nos preocupa é, de facto, a articulação e a cooperação entre as várias entidades com conhecimentos especializados. E nós vimos que, antigamente, tínhamos a ERC e a CNPD como entidades corresponsáveis, digamos assim, no plano da implementação da DSA. Isso desapareceu, refugiou-se num mero dever genérico de cooperação, algo que nos leva aqui, pelo menos, a transmitir esta preocupação que se prende com o facto de não existirem formas concretas de implementar essa cooperação entre autoridades competentes e, em particular, o facto da IGAC ter sido totalmente ignorada nesta proposta de implementação,
sendo que a IGAC tem uma responsabilidade muito concreta no que diz respeito à Lei 82 de 2021, que diz respeito aos bloqueios. E, portanto, aqui a nossa preocupação, que é transversal e que já tínhamos feito chegar outra vez, é assegurar e tornar claro que isto não prejudica a legislação especial aplicável e, em particular, no que diz respeito à proteção dos direitos de autor, essa Lei 82 de 2021 não sairá prejudicada. Esse é um dos pontos que me parece importante deixar aqui claro. Depois, um outro aspecto que também me parece importante, prende-se com o facto de haver a referência a um Conselho Consultivo. E, desse ponto de vista, enfim, deixar já aqui transmitindo essa mensagem, essa intenção, de que a FEVIP, tal como a GEDIP, enquanto entidades com conhecimento e know-how setorial, e em particular no domínio da proteção dos conteúdos, e, portanto, no combate à ilegalidade que é a pirataria em ambiente digital, deveriam fazer parte desse Conselho Consultivo para poder aportar o seu know-how e os seus conhecimentos e a sua experiência consolidada ao longo destes tempos. Um outro ponto, ainda em relação ao diploma, ou à proposta de diploma, prende-se com uma nota específica no artigo, que é o artigo 7º, que faz referência a medidas adicionais, onde se faz referência apenas a autoridades judiciárias, exatamente, solicitar à autoridade judiciária competente que ordene ao prestador de serviços intermediários a restrição tributária temporária de acesso por parte dos destinatários do serviço. Ora, isto é exatamente o exemplo de uma daquelas falhas que nós não queremos que aconteçam, que se prende com o facto de a IGAC não é uma autoridade judiciária, é uma entidade administrativa competente, com competências na matéria de bloqueios e, portanto, que pode, ao abrigo da Lei 82 de 2021, impor ou determinar, melhor dizendo, ao prestador de serviços que bloqueie o acesso a determinado IP e, com base nesta legislação, poderá gerar-se aqui alguma confusão quanto à execuibilidade daquilo que resulta da Lei 82/2021 perante este artigo 7º, a linha B da proposta de lei que está aqui em causa. E, portanto, mas isto é um exemplo prático daquela importância que nós falámos de ser claro quanto à competência das entidades que não são judiciárias, mas que são competentes em determinadas matérias abrangidas por esta proposta de implementação, e há a importância de haver aqui deveres concretos de cooperação e não um mero dever genérico que pode levar ou a conflitos positivos de competências ou a conflitos negativos, qualquer deles negativo para a segurança e certeza jurídica que nós queremos implementar. Relembrando que a pirataria em ambiente digital, que no fundo também é abrangida pelo DSA, é um fenómeno preocupante, crescente, que ainda recentemente a Comissão Europeia, após os dados publicados pela UIPO, portanto a Organização Europeia da Propriedade Intelectual, manifestou preocupação com a evolução do fenómeno e manifestou a intenção de revisitar a sua recomendação de 2023 sobre o combate à pirataria online e pronto, eventualmente a considerar medidas de enforcement mais robustas, menos soft law e mais binding law, digamos assim. E por último, uma nota, só para também os senhores deputados perceberem o que é que nós estamos aqui a falar em termos de impacto económico. Os estudos que temos, enfim, publicados, naturalmente, apontam para um impacto económico significativo. Em Portugal, as informações que temos datam de dados divulgados em 2020, aqui a tentar perceber na minha nota, não, 2023, 244 milhões de perda de receita anual, dos quais 170 milhões respeitam a perdas para o setor e 74 milhões correspondem a perda de receita fiscal e IVRC de rama. Na Alemanha, um estudo publicado também em 2023 estima um impacto de 1,88 bilhões por ano, com 390 milhões de impacto para o Estado. Em França, também um impacto de ordem similar, 1,18 bis, com 408 milhões de perda de receita fiscal, e na Polónia também 708 milhões, com 797 milhões de perda de receita para o Estado. Portanto, o impacto económico é significativo, a importância da Lei 82, ou o seu contributo é relevante, a importância de termos um quadro no âmbito do DSA bem implementado e devidamente articulado, aproveitando o know-how especializado de cada uma das entidades, é sem dúvida primordial. Não sei se tu queres acrescentar mais alguma. Só acrescentar que nós não temos a mínima dúvida de que os quadros legais são compatíveis
e aliás a Comissão também o disse neste último relatório que publicou no dia 20 de novembro, sobre a pirataria e da transmissão de eventos desportivos e outro tipo de eventos ao vivo, que foi digamos, uma recomendação de 4 de maio de 2023, que agora foi avaliada, e Portugal aparece como um dos países que tem um sistema mais avançado. É um sistema que aposta essencialmente nas autoridades administrativas, coisa que está prevista no próprio regulamento DSA, os artigos 4º, 5º e 6º do regulamento DSA, que já estavam na Diretiva Comércio Eletrónico, prevêem as chamadas injunções administrativas ou providências administrativas, que de facto vale a pena manter e não dar aso a que se questione se agora o regulamento DSA veio de pôr em causa a Lei 82 de 2021, porque eles de facto são compatíveis, sendo que a Lei 82 de 2021 responde, além daquilo que era o enquadramento da Lei do Comércio Eletrónico, responde também às exigências da legislação do direito de autor, nomeadamente a Diretiva Enforcement e a Diretiva da Sociedade da Informação. E, portanto, o quadro tem que ser mantido e é compatível. Era importante que, de facto, fosse clarificado no próprio texto da lei de implementação do DSA. Queria só dar uma nota final, ainda quase que a projetar um bocadinho o futuro, que é importante, de facto, a implementação desta proposta de lei, isso ninguém discute, seja feita de uma forma coordenada, harmonizada, e há um ponto que é importante também, é alguma celeridade que é importante imprimir, e aqui é uma mensagem, se calhar, um bocadinho mais para a ANACOM enquanto coordenador dos serviços digitais, porque nós temos, por exemplo, o exemplo do Trusted Flagger, o sinalizador de confiança, que é um dos elementos introduzidos pelo regulamento do DSA, que no fundo se traduz num interlocutor credível, chamemos-lhe assim, junto das plataformas e dos operadores digitais, que permite ter reações mais expeditas. Ora, esse sinalador de confiança que já existe em alguns Estados-membros, em Portugal, só agora recentemente é que a ANACOM criou um guia para as entidades interessadas se candidatarem a sinalizador de confiança. E, portanto, o meu ponto aqui era sobretudo para sinalizar que isto é um diploma premente e que é importante que depois, uma vez aprovado, seja implementado de forma célere, por forma a termos um ecossistema mais harmonizado. Muito bem, vamos passar à parte das questões ou considerações. A deputada Ana Martins do Chega, faz favor. Obrigada, Sr. Presidente. Senhores representantes da Associação para a Gestão Coletiva de Direitos de Autores e Produtores, realmente essa... desculpa, enganei-me aqui. Realmente esta adoção do Digital Services Act é muito importante por esses fatores todos que já referiram, mas temos vindo, sabem que esse Service Act e que a sua transposição interna levou a muitas preocupações por parte de várias organizações europeias e até jurísticas, com risco real de concentração do poder de moderação nas mãos das plataformas privadas e das autoridades europeias e dos Trusted Flaggers, com critérios amplos, vagos e abertos a interpretações políticas e ideológicas. Ao mesmo tempo, a autuação das plataformas está sujeita a sanções severas, que pode vir até 6% do volume de negócios global, pode incentivar a decisões imediatas de remoção, como a censura preventiva, que torna-se uma opção mais segura para as empresas com alcance graves para quem cria cultura, pois a remoção, a limitação de conteúdos pode significar invisibilidade, perda de rendimentos, perda de alcance. Por isso é importante garantir não só a transparência real dessas decisões, mas também salvaguardar a liberdade de expressão e proteção cultural e reforçar os direitos dos titulares.
Então, com base a estas preocupações, eu questionava se, na vossa perspectiva, este novo regime garante rapidez suficiente na remoção de conteúdos ilegais, se identificam riscos de morosidade ou fragilidades. Também como avaliam o risco de conteúdos legítimos sejam removidos de forma preventiva pelas plataformas para evitar sanções. E se considerem que esta lei garante que os produtores portugueses não sejam prejudicados e que os seus direitos sejam efetivamente protegidos e remunerados fora e dentro de Portugal. E em relação à ANACOM, como avaliam a capacidade dessa entidade para supervisionar estas matérias, uma vez que os direitos de autor e pirataria digital antes eram acompanhados por entidades como a Inspeção-Geral das Atividades Culturais e da Entidade Reguladora para a Comunicação Social. E, por último, pergunto, quais são os principais riscos, do vosso ponto de vista, que antevêm com a implementação desta lei? Se há outros. Pronto. Obrigada. Os riscos quanto à implementação desta lei. Sr. Deputado Gonçalo Lage, PSD. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente da Associação para a Gestão Coletiva dos Direitos de Autor, agradecer a vossa presença, as questões que foram aqui colocadas e dar-vos aqui 2 ou 3 notas do nosso ponto de vista. Em primeiro lugar, é uma transposição de um regulamento que nós já há algum tempo estamos e temos estado a trabalhar. Infelizmente não foi feito ainda, já quase à última hora, na legislatura anterior, por terem surgido um conjunto bastante vasto de pedidos de audições, que foram realizados por vários partidos. E, portanto, voltou tudo outra vez à estaca zero e voltamos agora a iniciar o processo. O que é que me importava aqui dizer rapidamente? Em primeiro lugar, a nossa postura mesmo aqui é de garantir e de salvaguardar que de nenhuma forma vai haver qualquer tipo de interrupção, qualquer tipo de bloqueio ou de entropia no que diz respeito à própria gestão, à gestão e à remoção célere dos conteúdos que têm que ser removidos, porque são conteúdos de pirataria e são conteúdos com os quais nós não podemos conviver nem deixar que de alguma forma eles possam ou se possam perpetuar por vários dias ou por várias horas. E ao mesmo tempo percebermos também que quando nós queremos e criticamos muitas vezes os vários atos no espaço público que põem em causa a nossa segurança, nós temos que perceber e vemos hoje em dia que todos esses atos, quando são realizados na área digital, não é por aí que passam a ser legais. E, portanto, nós temos que, de alguma forma, também perceber que quando há violência física na rua, também há violência que se vai tornar muitas vezes física e que é feita online. E, portanto, a tentativa que foi aqui feita também com a própria ANACOM não é de ser a ANACOM, a dona Nossa Senhora disto, é ter uma entidade independente que não tem, obviamente, nenhuma interferência política nem do governo, que vai coordenar um conjunto vasto de outras entidades que vão ter que trabalhar todas em equipa e, portanto, por isso é que se chama mesmo coordenador dos serviços digitais e não um gestor único. E a nossa crença é mesmo essa, é que a ANACOM possa ter neste momento todas as ferramentas e as capacidades para poder atuar e para poder, de uma forma célere, começar a construir uma relação de confiança, sobretudo também convosco e com todos os stakeholders nestas áreas, para permitir que nós daqui para a frente possamos ter, obviamente, um espaço digital mais articulado, mais arrumado, mais seguro e mais confiável. E, portanto, a pergunta que eu também gostaria de fazer era se, das principais dificuldades que hoje verificam na remoção de célere destes conteúdos ilegais nas plataformas, de como é que acham que ela possa ou não poder vir a ser melhorada na interligação destas entidades todas. E, na verdade, gostaria também de perguntar se este novo regime, no vosso entender, porque me pareceu que sim, se tem mesmo essa ideia de que reforça efetivamente o combate à pirataria digital e à pirataria do audiovisual em Portugal, porque do que eu percebi da vossa intervenção, acho que querem o mesmo que nós, que é que de uma vez por todas possa já estar implementado e que estas entidades possam funcionar e articular entre si todo este processo. Muito obrigado. Senhor Deputado Humberto Brito, Partido Socialista, faz favor. Sr. Presidente, obrigado. Queria também cumprimentar as caras colegas deputadas e deputados. Também um cumprimento e uma saudação à Presidente da FEDIP e da GEDIP
e, no fundo, a intervenção do Partido Socialista é tomar nota daquilo que são as vossas preocupações. Percebemos, de facto, que há aqui questões, 2 ou 3 questões que nos deixaram atentos em termos é que esta regulamentação, passando para o ordenamento jurídico português, pode funcionar e funcionar de forma correta e eficaz, tal como disse o deputado Gonçalo, quer naquilo que tem a ver com a celeridade da remoção de conteúdos e se isso depois não representa uma subremoção, uma sobre-remoção dos conteúdos, porque depois também a ANACOM terá aqui alguma responsabilidade, e se entronca claramente uma outra das preocupações que nos apresentaram, que é da cooperação. Se esta cooperação deve ser uma cooperação meramente instrumental, ou se ela deve obedecer a um requisito muito específico, nomeadamente um registro obrigatório de consulta às vossas entidades, e se para vocês, de facto, estas preocupações, como é que elas se podem operacionalizar neste regulamento. Obrigado. Sr. Deputado Rui Tavares, do LIVRE, faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas. Queria saudar a presença dos representantes da GEDIP e da FEVIP. Uma parte das perguntas que o nosso gabinete tinha preparado, na verdade, já foram respondidas pelas vossas intervenções iniciais e aliás, respondidas não só cabalmente, como deixando-me, de certa forma, um pouco mais preocupado do que aquilo que estava antes de vos ouvir acerca da transposição do Digital Services Act para a ordem interna portuguesa. É preciso, de facto, termos noção, já agora fazendo aqui uma espécie de ponto prévio, que não estamos a falar de uma coisa pequena. Nós assistimos nos últimos dias ataques coordenados contra a União Europeia nas redes sociais, que, em boa medida, é por causa disto. Por causa disto e da multa ao Twitter, que na verdade também tem a ver com isto, mas não é por acaso que há milhares de contas, muitas delas falsas, muitas delas sediadas em países que não são aqueles onde dizem estar sediadas, muitas delas enfim, dos chamados farm bots, a atacar a União Europeia, a dizer que a União Europeia tem que ser abolida, os donos destas redes sociais a dizer que a União Europeia tem que ser abolida, enfim, não é porque lhes estejamos a fazer festinhas, é porque estamos a trabalhar em coisas que incidem diretamente nas fontes do seu poder e das suas fortunas. E, portanto, nós temos que ver isto com a transversalidade que tem. Vocês, no fundo, já nos deixaram bastante claro onde é que vêm os maiores riscos e chama a atenção apenas na área setorial que tem a ver com a pirataria, com os direitos de autor dentro da área a que se dedicam mais, da área do cinema e do audiovisual, mas os problemas são muitos outros. E entregar isto apenas à ANACOM, que não tem tido até agora capacidade nem conhecimento na área dos conteúdos propriamente ditos. Porque isto, ao contrário do que se acreditava nos anos 60 e 70, o meio não é a mensagem. A mensagem anda por muitos meios diferentes. A ANACOM está habituada a lidar com redes, com infraestrutura, com uma série de questões tecnológicas que permitem que estes conteúdos cheguem ao seu destino. Mas dos conteúdos propriamente ditos não lida. Nem lida com eles quando violam a proteção de dados, porque até agora é a CNCDP que lida com isso, não lida nas questões culturais, porque seria a EGAC a lidar com isso, não lida na medida em que aqui temos as plataformas através das quais as pessoas se informam, que antes eram jornais, televisões, rádios e por aí afora, cada vez mais são as redes sociais e, portanto, aí deveria ser a ERC. Portanto, a minha pergunta é qual é que é o modelo, até agora, dos modelos que conhecem dos outros Estados-membros, que vos parece ser o que tem mais capacidade de ter esta transversalidade, de trabalhar de uma forma eficaz e de responder à transposição da normativa europeia para a ordem interna e ao que serão as necessidades dos cidadãos dos Estados-membros. E como o tempo está a acabar, nem entro pela questão da inteligência artificial, que ainda se vai acumular em cima disto e que aconselharia a que tivéssemos, se calhar, outro tipo de agências transversais. Já falámos disto aqui várias vezes. Nós defendemos que haja uma agência portuguesa de inteligência artificial e que tenha departamentos que estejam a lidar com este tipo de questões nos conteúdos criados por inteligência artificial. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, agora, para responder e concluir, se fizerem o favor. Posso? Muito bem. Então, se calhar, seguiria a mesma ordem das perguntas, na medida em que eu tenha conseguido captar todas. Mas, em relação às considerações da Sra. Deputada Ana Martins do Chega, sim, de facto, o DSA
tal como o DMA, são regulamentos que visam, de alguma forma, aplacar ou pelo menos moderar uma série de constrangimentos que decorrem da grande concentração de mercados nas plataformas e nos motores de busca, nas very large platforms, e, portanto, há um conjunto de aspectos de mercado que visam ser regulados pelo DSA. A nossa intervenção e a nossa preocupação não se foca tanto nesse domínio, até porque eu não tenho, se calhar, know-how suficiente para tecer considerações adicionais sobre os constrangimentos de mercado, etc., os ajustes concorrenciais, mas é de facto uma preocupação. Quanto à censura preventiva, que foi a expressão que utilizou, na possibilidade de remoção de conteúdos, a nossa preocupação, embora também seja um aspecto que tem a ver com o hate speech, as fake news, etc., aquilo que nos leva aqui a tecer considerações e a dar o nosso contributo é na perspectiva dos interesses que nós representamos, da proteção de conteúdos que são protegidos por direitos de propriedade intelectual, e nessa medida são, portanto, ilegalidades que se estão a cometer e que devem ser combatidas, e, portanto, desse ponto de vista não se trata de qualquer ato de censura, é apenas e só um ato de enforcement e de reposição da legalidade. No que diz respeito à rapidez, que eu acho que foi até uma consideração feita também de forma transversal pelos senhores deputados, essa é de facto a nossa preocupação, porque atualmente o que nós temos duas formas de reagir. Uma que vai sendo uma reação mais ad hoc, fruto de decisões judiciais que vários operadores audiovisuais têm vindo a interpor nos tribunais e que têm sido sancionadas no sentido positivo, escrutinadas pelos tribunais, que lhes permitem depois ter um mecanismo de reação rápido e eficaz, e estou a falar aqui do caso da Sport TV, da Benfica TV, no caso da própria La Liga Espanhola, que no fundo têm mecanismos judiciais que lhes permitem, já sancionados pelos tribunais, como disse, que permitem depois ter um procedimento articulado com os operadores de comunicações, que são os ISPs, e que lhes permitem bloquear, quando há violação dos direitos de autor, neste caso direitos conexos, bloquear os IPs que estão a transmitir de forma ilegal as respectivas emissões. Isto é uma das vertentes. À boleia desta experiência judicial, foi por isso que foi elaborada a Lei 82 de 2021, que no fundo introduz aqui a IGAC enquanto entidade administrativa responsável pelas atividades culturais e que estabelece também um procedimento mais ágil e mais expedito para efetuar o bloqueio destas, aqui não só de transmissões, mas também de sites, etc., que disponibilizam filmes, séries, conteúdos desportivos, tudo o que é do audiovisual e que viola os direitos de autor, ou seja, que estão ali a ser disponibilizados sem o consentimento dos respectivos titulares. Quanto ao papel da ANACOM, o que nós vemos, e se calhar agora ainda um bocadinho além das considerações que fiz sobre a falta de harmonização, é também a concentração deste poder na ANACOM, à boleia de facto também ser responsável pela IA e ser já responsável pelo setor das comunicações, ver aqui algum desfazamento, algum desconhecimento ou falta de know-how, melhor dizendo, que é muito próprio deste setor, das atividades culturais. Portanto, os direitos de autor é uma temática muito específica. As formas, naturalmente que isto em ambiente digital, a ANACOM pode dar o seu aporte, os seus inputs, mas é importante, de facto, termos aqui algum conhecimento especializado. E quem fala dos direitos de autor fala naturalmente da proteção de dados, fala naturalmente da parte mais dos conteúdos e do domínio da ERC, do pluralismo, etc. Enfim, no que respeita à proteção dos direitos de autor, a nossa preocupação é haver, de facto, aqui uma articulação com quem sabe, que é, neste caso, a IGAC, e essa articulação tem que ser efetiva, tem que ser concreta, se calhar não refugiada apenas num dever de cooperação genérico, por forma a que se mantenha este caráter expedito da remoção de conteúdos, que já existe nas decisões judiciais e que já existe na Lei 82, e que nós gostaríamos que se mantivesse e que não fosse diluído nos poderes genéricos e concentrados da ANACOM. Pronto, essa é a nossa preocupação. Depois, o Sr. Deputado Gonçalo Lages falou, pronto, da preocupação de não haver entropia e nós revemos também nessa preocupação e também nos revemos naquilo que foi o mantra da Comissão de que o que é ilegal offline é ilegal online e, portanto, essa transposição para o ambiente digital daquilo que é ilegal e que deve ser combatido e removido faz-nos todo o sentido. Pronto, eu reitero aqui, de facto, a preocupação no sentido de que há, enfim, tememos que
possa haver aqui alguma falta de conhecimento especializado por parte da ANACOM. Essa é a nossa preocupação muito concreta. E que a experiência e o acervo consolidado por parte da IGAC, dos stakeholders setoriais, não seja desperdiçado. Mas a verdade, e também agora concretizando, a verdade é que os primeiros passos não foram os melhores sinais. Estou a falar aqui em concreto da questão do sinalizador de confiança, que é um instrumento, como eu disse, previsto e introduzido pelo DSA, que já existe em vários Estados-membros. Muitos deles já têm sinaladores de confiança designados pelos respectivos coordenadores de serviços digitais. Até há bem pouco tempo, aquilo que se dizia era que estávamos a aguardar a implementação, portanto, esta proposta de lei para implementar o DSA e estar tudo, digamos, consolidado para poder atuar e, nomeadamente, avançar com a questão do sinalador de confiança, mas, entretanto, há coisa de um mês, foi publicado o guia para os sinaladores de confiança, portanto, o que me leva a concluir que, se calhar não é necessário ter esperado por esta proposta de lei, que ainda não viu a luz do dia. 2, é importante que este atraso não se reflita nas restantes incumbências da ANACOM e, portanto, avancemos de forma mais depressa para podermos, então, recuperar este tempo e atuar de forma expedita. Não sei se me esqueci de alguma coisa. Celeridade, cooperação. Pronto, qual é o modelo? Aquilo que nós temos visto, nem todos os Estados-membros já implementaram isto, aqui em Espanha ainda não está implementado, mas o modelo que nos parecia, até à data mais... É a CNMC, certo? Muito alargada. É a Autoridade da Concorrência, é a ERC, é a ANACOM, é tudo junto. Mas não tem coordenador de serviços digitais ainda. Mas em França, eles têm o modelo que, no fundo, era aquele modelo anterior que tínhamos aqui na anterior proposta, que era haver, digamos, co-coordenadores ou coordenadores adjuntos, já não me lembro exatamente qual era a terminologia, em particular, no caso de França, para a questão dos dados pessoais. Mais uma vez, fruto da especialização e do know-how específico que estas matérias implicam e que, porventura, a ANACOM, neste caso, poderá não estar tão habilitada e carece, de mais tempo para aprofundar as matérias, carece de tempo particular com as entidades responsáveis, porque, enfim, antecipo naturalmente que, na sensatez da ANACOM, que não conhecendo em profundidade matérias de direitos de dados pessoais, privacidade ou de direitos de autor, articula com quem conhece, mas isso também tem o seu tempo, não é? E, portanto, a celeridade pode ficar algo prejudicada se mais uma vez, se estes procedimentos não estiverem devidamente sedimentados, consolidados, concretizados de forma expressa em diplomas ou regulamentos. Mas é aquele modelo que nós vemos como mais adequado, era isso, de facto existir aqui coordenadores especializados que pudessem articular com a ANACOM. Bem sei que depois podem surgir outras questões, como a polícia judiciária e o combate mas ainda assim, do nosso ponto de vista, seria melhor essa solução do que esta mais genérica. Só acrescentar aqui alguns dados. O relatório de uma consultora Grant Thornton concluiu, relativamente a esta última recomendação da Comissão Europeia para os eventos online, para a pirataria dos eventos online, que em 2024 pelo menos houve 10,8 milhões de notificações. Notificações, diga-se, de situações ilícitas. No final do primeiro semestre de 2025 tinham subido para 26,2 milhões de notificações. E destas notificações, 89% não resultaram na suspensão da transmissão ilícita. Portanto, só 11% é que deram, de facto, suspensão. Por outro lado, verificou-se que só 6% das operadoras notificadas é que atuavam ao fim de 30 minutos. 30 minutos. Quer dizer, as outras levavam mais de 2 horas a atuar, o que significa que num evento que normalmente dura 1h30, 2 horas, já não vão a tempo quando efetivamente fazem a suspensão. É disso que estamos a falar. É de um sistema que em Portugal temos e que foi até elogiado a nível da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, num relatório de dezembro de 2024, selecionou 3 países, a Itália, Portugal e, fora da Europa, a Coreia do Sul, como países de case studies, onde de facto os sistemas funcionam e devem ser considerados modelo. E nós temos esta lei é eficaz,
aliás, desde que começaram os bloqueios, mesmo antes da lei, quando se fazia ao abrigo do Memorando of Understanding de 2015, verificou-se uma eficácia de 70% a nível de desincentivo à utilização de sites ilícitos, e essa taxa de sucesso tem-se conseguido manter. E, de facto, tem havido um trabalho muito aturado junto da IGAC, que tem equipas que estão já preparadas para este tipo de trabalho. O que faz com que seja um desperdício se, efetivamente, agora, por efeito desta implementação, se entender que a IGAC deixa de ter competência para o efeito. Não deve acontecer, a lei deve-se manter, elas são compatíveis, são áreas específicas e a própria Comissão acaba por reconhecer na sua avaliação da recomendação que há todo um conjunto de intermediários da sociedade da informação que não são cobertos pelo DSA e, portanto, têm que ter outro tipo de enquadramento legal. E é exatamente por isso que interessa ter a Lei 82 de 2021 minimamente salvaguardada na implementação do DSA em Portugal. Eu gostava só aqui, entretanto, de dar também, terminar e dar aqui só um exemplo concreto de 2021 está a ser implementada. Existe um movimento que é o MAPINET, da qual a FEVIP faz parte, bem como a Audiogest, a GERIP e a Visapress e a SIC, creio que também. Esse é MAPINET, é o Movimento Anti-Pirataria. Pronto, e é uma associação que tem vindo a trabalhar neste domínio e que, em particular, tem vindo a trabalhar de forma próxima com a IGAC, e tenho aqui o relatório do último mês de outubro. Submeteu a MAPINET 301 nova queixas junto da IGAC, 210 domínios referentes às categorias de desporto, volume elevado derivado do início da época desportiva e categoria com maior rotação de domínios, 48 domínios referentes à categoria de gaming, 29 domínios de IPTV, 8 domínios na categoria audiovisual, filmes, séries, TV shows, 4 domínios de torrents e 4 domínios de música. Durante o mês de outubro, a IGAC deliberou 127 novas ordens de bloqueio, mantém-se em backlog superior a um mês, um volume elevado de 279 domínios solicitados pela MAPINET, pendentes de decisão. A IGAC arquivou 47 denúncias, 2,7% do total submetido. Portanto, isto evidencia que existe aqui já um procedimento articulado entre a IGAC e a MAPINET, no que diz respeito a isto. Só dar aqui uma nota que este backlog tem a ver não com sites de eventos em direto, naturalmente, porque senão esse backlog perdeu o seu efeito útil, mas com sites que disponibilizam filmes e séries e TV shows. E, de facto, a IGAC também, temos que reconhecer, não tem os meios, se calhar, suficientes para tornar isto mais expedito. Mas aqui a razão de ser desta minha referência final era para dar um exemplo concreto de como a Lei 82 tem vindo a funcionar. Muito bem, julgo que ficamos com uma panorâmica bastante detalhada e agradeço também a oportunidade que proporcionaram à Comissão para recolher toda esta informação. Mantemos naturalmente à disposição para ocasiões futuras. Senhores deputados, estão encerrados os trabalhos. Amanhã começamos às 11 com as audiências programadas. Muito obrigado a todos, muito boa tarde.